Olá, como é que você tá? Seja muito bem-vindos ao Rafael Sanzio Show. As notícias aí sem o viés da mídia oficial aí no Brasil. Pois bem, o assunto de hoje que eu quero tratar com você é realmente a respeito da ressignificação do que é ser um refugiado pela mídia americana e também mídia europeia, né? Mas antes de tudo, eu peço que você compartilhe esse conteúdo e se você quiser apoiar o meu trabalho, adquira meu livro Ideologia de Gênero e a Ilusão do Corpo Equivocado, disponível pela editora Letra Capital. Os links estão disponíveis aí no meu Instagram ou também aí na descrição desse vídeo, né? Que você pode estar escutando pelo Spotify ou pelas outras redes sociais como Rumble ou o X. Pois bem, recentemente a mídia decidiu que refugiados são pessoas más e criminosas. Diferentemente do passado, quando eram denunciados os criminosos que vinham ali daquelas gangues da Venezuela, como o famoso Trem de Araguaia. Nos Estados Unidos e na Europa, os principais canais de notícias como CNN, The New York Times e outros veículos, com viés obviamente de esquerda, passaram a tratar 59 sul-africanos e suas famílias como ameaça depois que o presidente Donald Trump concedeu asilo a eles nos Estados Unidos. Mas qual é a razão dessa insurgência da mídia que defende criminosos venezuelanos que aterrorizam os Estados Unidos, ao mesmo tempo que atacam refugiados sul-africanos? Simples. Eles são brancos. E o pior, são proprietários de terras produtivas em um país dominado por um governo marxista disfarçado de democracia. O mais vergonhoso foi que o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse ontem ao The New York Times: são brancos que buscam refúgio nos Estados Unidos. São covardes. Obviamente que eu fui pesquisar a trajetória de Ramaphosa, e ele é exatamente o tipo de político que finge defender minorias, mas na verdade explora o passado histórico para manipular a população. O mesmo que acontece no Brasil, obviamente. Ele usa as pessoas como armas políticas, a serviço dos interesses das elites globalistas, progressistas e que estão associados a esses grandes fundos de investimento. Isso está acontecendo exatamente aqui na Espanha. Eu vou explicar isso outra hora. Olha, aliás, em fevereiro, eu mesmo denunciei a violência que acontece lá na África do Sul. Publiquei imagens duras e reais mostrando como os produtores rurais, tanto brancos quanto os negros, estavam sendo perseguidos, tendo suas terras invadidas por grupos armados com apoio político, inclusive do governo. O resultado disso foi que eu levei um strike, né? Você sabe que eu não posso fazer live no YouTube e nem no Instagram. Eu acho que essa semana sai já desse strike que eu levei, né? Mas já faz uns 2 meses isso. No entanto, a verdade é bastante simples. Os políticos atuais da África do Sul seguem a mesma linha dos pseudos-heróis como Nelson Mandela ou Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, né? Que se vendeu ao mundo como símbolo de justiça, mas cujo legado tem servido de base para o avanço de um socialismo radical, um comunismo 3.0, obviamente com novas características, né? Eles não escondem mais quem eles são, que promove a violência contra quem trabalha e produz, né? Você tem que ser exclusivamente dependente do Estado. Olha, isso não é exagero. Olha essa notícia aqui que eu vi lá no Daily Mail, lá do Reino Unido. Uma avó de 71 anos morreu após ser obrigada a assistir suas 3 netas sendo violadas com armas apontadas para elas. Isso aconteceu na África do Sul. Mas olha o que o partido do presidente disse a respeito desses africanos que estão se refugiando nos Estados Unidos por perseguições. Obviamente, eles negam que existem refugiados sul-africanos. Abre aspas. Eles chamam as famílias de covardes. Alegam que não estão fugindo de perseguição, mas sim da justiça, da igualdade, da impunidade pelos privilégios históricos que eles obtiveram durante o apartheid, né? E ainda tem a cara de pau de dizer que na África do Sul não é um estado falido, mas sim uma democracia lutando contra falsas narrativas. Olha, e no final dessa carta, eu vou deixar aí para você, você que está assistindo aí pelas redes sociais, ou também no Spotify, que também aparece o vídeo, eles querem justificar que não é um estado falido. Algo que a gente sabe, por exemplo, quando você fazia alguma coisa quando você era criança, e a sua mãe sabia que você estava fazendo e você fazia questão de mostrar para ela que eu não comi o doce que estava escondido. No meu caso, eu não furei a lata de leite condensado e fiquei chupando até que não tenha mais nada, né?
É isso que acontece. Eu queria justificar algo que ela realmente sabia. E o governo sul-africano, ele quer justificar algo que a gente sabe realmente que está acontecendo. Que aquele governo que tem todo esse viés marxista, ele está realmente falido. A questão de trazer esse assunto é porque é um padrão histórico. Sempre que a população é afastada da verdadeira educação, do conhecimento econômico, da liberdade financeira e é mantida com QI baixo, com problema de dissonância cognitiva ou com deficiência cognitiva, elas se tornam uma arma contra quem produz. E, obviamente, a intenção desses estados com viés marxistas é mesmo cercear o direito de quem produz, porque é por causa deles que a população continua livre. É um velho truque. Criar a ilusão de que esses movimentos vêm dos oprimidos, quando que, na verdade, são financiados por elites poderosas que querem apenas mais controle. A gente está vendo aí, por exemplo, que o movimento dos sem terras, ele não é um movimento real no Brasil. Ele é financiado pelo governo, no caso, o governo petista, e porque quem quer ter um monopólio do agro no Brasil. Eu já falei aqui 1 milhão de vezes sobre aquela questão do We Are the World, do Michael Jackson, ali nos anos 80, que eles estavam pedindo ajuda para os africanos, porque a África estava sofrendo com a questão do clima. Você sabe que isso é mentira, né? Aquilo ali foi um financiamento dos governos marxistas ali na África para persuadir o mundo que o problema não foi a má administração marxista, mas sim o clima. E a mesma coisa que eu pergunto, por que será que a África, que é uma região tão rica e cheia de recursos, desejada por todo o mundo, ela continua sendo um país economicamente deficitário para os seus habitantes? Se você observar de forma clara, o problema disso são as organizações internacionais, que impedem o desenvolvimento real dessas nações. Mandam ajuda, sabe, aquela famosa ajudinha humanitária, e, consequentemente, não permitem que a economia se desenvolva. O povo fica dependente enquanto elites e fundos de investimentos internacionais exploram os recursos. Há uns 3 anos atrás, eu fiz um trabalho de fim de master, do qual eu tinha que criar um informe a respeito das questões do clima na África. E, obviamente, eu descobri isso. Eu quase fui reprovado por isso. Isso exatamente na parte da África Oriental, ali perto de Uganda, Tanzânia e também próximo à República do Congo. Os cidadãos não podem explorar seus próprios recursos naturais com a desculpa das mudanças climáticas. Mas o gasoduto da EACOP está sendo explorado pela França e pela China. Logo a França, né? Aquela lá, lembra do Fundo Amazônico? A população local não pode explorar os parques, né? Ela não pode cortar nada, ela não pode perfurar nada, mas as grandes potências estrangeiras, marxistas ou com viés socialista progressista, eles sim podem, né? É muito descaramento isso. É sempre o mesmo discurso: justiça climática, direitos humanos, reparação histórica. Tudo isso serve para disfarçar interesses de controle e poder. Olha, isso hoje está muito mais que óbvio, principalmente com a ascensão das redes sociais e com as mídias alternativas como essa aqui que vos fala. No entanto, as pessoas ainda, pelas essas narrativas que os atores vão lá cantar Salve a Amazônia ou Salve a África, as pessoas ainda assim conseguem ser persuadidas. E esse caso dos refugiados sul-africanos desmonta a maior mentira da atualidade, de que os brancos foram os únicos responsáveis por todas as atrocidades no mundo. A gente bem sabe que quem trouxe a escravidão de volta para a Europa foram os negros através da invasão muçulmana. Vocês pensam que aqueles que vieram ali da África, eles eram branquinhos, de olhos azuis e pele clara? Muito pelo contrário. Vocês acham que eram aquelas nações pequeninas como os portugueses que traficavam, que iam lá e se embrenhavam pelas grandes florestas africanas para caçar os seus cativos? Não, eram os próprios negros que vendiam os seus reféns de guerra. No entanto, hoje, a população negra ela se torna uma arma na mão desses políticos progressistas, que têm o único objetivo de fazê-los de escravo. Não aquele escravo no modelo de 300 anos atrás, mas o novo escravo, né? Não somente eles, mas toda a humanidade. Pois bem, é só isso. Eu peço, por favor, que você me siga nas redes sociais e, por favor, compartilha esse conteúdo aí para 10 amigos seus, cada um, tá bom? Tchau.